Sua alma cósmica está tentando falar com você. Descubra como agora mesmo, de acordo com os ensinamentos de Helena Blavatsky. Você já sentiu um chamado silencioso dentro de si? Uma voz que não pertence à mente, mas que parece sussurrar segredos antigos diretamente à sua alma. Imagine por um instante que este chamado não é uma coincidência, mas um fragmento de sabedoria ancestral que pulsa no seu interior, pronto para despertar. Helena Blavatsky, a voz da teosofia, nos deixou códigos invisíveis que reverberam em cada átomo da nossa consciência, e hoje você pode começar a percebê-los. Sinta essa possibilidade. Seu corpo inteiro vibra, mas sua mente comum ainda não escuta. E se essa frequência estivesse tentando atravessar suas camadas mentais, convidando você a uma transformação que ultrapassa o tempo e o espaço conhecidos? Feche os olhos por um instante e sinta o corpo respirando. Imagine ondas de energia que percorrem sua espinha, despertando centros esquecidos. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente ainda estivesse ocupada com padrões herdados da psique humana? Muitos praticantes relatam que, ao mergulhar na codificação espiritual ensinada por Blavatsky, começam a sentir uma leve alteração na percepção. Cores mais vivas, sons mais profundos, momentos de clareza que parecem vir de outra dimensão. Pergunte a si mesmo: e se a realidade que você conhece for apenas uma sombra do que sua alma realmente percebe? Cada pensamento, cada emoção carrega uma frequência. A frequência de Blavatsky, que ela chamava de Teosofia Vortex, é uma arquitetura mental capaz de ativar o que chamamos de arquétipos vibracionais. Imagine que esses arquétipos são chaves, escondidas dentro do seu subconsciente, prontas para destravar passagens de percepção que você nem sabia que existiam. Muitas pessoas relatam experiências de sinestesia espiritual, cores que dançam com sentimentos, imagens que surgem acompanhadas de insights imediatos. O seu corpo percebe primeiro, a mente interpreta depois, e é aí que a iniciação mental realmente começa. Ao longo de sua obra, Blavatsky nos guia através de mapas invisíveis da consciência, mostrando que há dimensões do ser que estão constantemente se comunicando conosco. É um convite silencioso para sentir a pulsação cósmica do universo dentro de você. Pergunte-se: quantas vezes você sentiu um impulso, uma intuição que parecia vir de outro lugar? Esse é o início da codificação espiritual, ativando seus centros internos. Experimente por alguns minutos apenas ouvir sua respiração e notar sensações sutis surgindo sem esforço. Cada percepção é uma ponte para algo maior, algo que a mente lógica ainda hesita em aceitar. A mente humana muitas vezes se prende a modelos herdados da psique humana, aquilo que é seguro, conhecido e repetitivo. Mas a sabedoria arcana, como ensinada por Blavatsky, nos desafia a olhar além da superfície. Visualize seu eu interno como uma esfera de energia, vibrando em sintonia com o cosmos. Cada emoção reprimida, cada medo silencioso, atua como um filtro que impede a passagem da luz da consciência. Muitas pessoas relatam que, ao observar esses filtros sem julgamento, começam a perceber padrões de condicionamentos coletivos dissolvendo-se gradualmente. É nesse espaço de observação que a transformação profunda inicia. Quando Blavatsky fala de teosofia, ela não está se referindo apenas à teoria ou estudo intelectual. É uma prática, uma ciência ancestral aplicada à alma. Imagine-se como um alquimista interno, onde cada pensamento consciente e cada emoção sutil são reagentes que podem transmutar a energia vital. Experimente sentir agora uma expansão interna, como se seu corpo estivesse se tornando um condutor de energia pura. A mente pode duvidar, mas o corpo reconhece e a percepção se alinha com uma realidade mais ampla. Este é o caminho da neuroesoteria, a ciência do ser aplicada na frequência da alma. Dentro de você existem camadas de memória que não pertencem a esta vida. A pulsação cósmica vibra nelas, enviando sinais que muitas vezes confundem a mente racional. O arquétipo vibracional da sabedoria, conforme descrito por Blavatsky, é um portal para acessar essas memórias. Visualize por um instante linhas de luz conectando seu coração ao universo,
como se você fosse uma antena que capta a frequência de Blavatsky. Aqueles que praticam conscientemente relatam experiências onde ideias antigas, insights intuitivos e sensações de plenitude surgem espontaneamente, quase como se fossem downloads de outro tempo. O que impede o despertar são, muitas vezes, os condicionamentos coletivos internalizados, padrões invisíveis que moldam sua percepção sem que você perceba. Mas a energia oculta presente nos ensinamentos da teosofia oferece ferramentas para dissolver essas camadas. Pergunte-se: o que você sente quando observa seus pensamentos e emoções sem se apegar a eles? Este simples ato de observação, de presença intensa, é a chave que muitos esquecem de usar. É também um ritual diário, silencioso e poderoso, que conecta você ao seu próprio vortex interno. A codificação espiritual de Blavatsky sugere que cada gesto, cada respiração, cada pensamento consciente pode ser transformado em uma prática de iniciação mental. Imagine que você tem dentro de si uma biblioteca cósmica, cujas páginas estão esperando para serem lidas pelo seu olhar atento. A neuroesoteria ensina que a mente hermética aprende pelo sentir e pela percepção direta. Sinta a expansão do seu campo energético ao respirar profundamente e note como pequenas mudanças de atenção podem ativar centros sutis de percepção, como se estivesse despertando um sensor ancestral adormecido. Muitas vezes nos sentimos desconectados, cansados de repetições e de uma realidade que parece não nos refletir. Mas Blavatsky nos lembra que o despertar não é um evento, é um processo. Visualize uma esfera de luz em seu peito, pulsando em sintonia com a frequência da alma. Cada batida carrega informação, memória e sabedoria. Quem pratica relatos de transformação profunda percebe que essa frequência começa a ecoar em todos os aspectos da vida, no modo de pensar, sentir e interagir com o mundo. É como se uma música antiga estivesse sendo lembrada por seu corpo inteiro. Quando a mente se permite abrir à percepção sutil, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Um instante de clareza, um insight que parece surgir do nada, uma intuição que guia decisões importantes. A prática de sentir e observar internamente é um mergulho no misticismo interior. Imagine que cada pensamento é uma onda e que sua atenção consciente é a maré que transforma a onda em experiência. Quem mantém essa prática relata sentir uma conexão crescente com a pulsação cósmica, como se a vida estivesse fluindo com mais coerência e intensidade. Cada experiência interior, cada percepção sutil, é um passo em direção à alquimia da consciência. Elena Blavatsky nos ensina que a sabedoria não está apenas em livros, mas em experiências vividas, sentidos refinados e atenção concentrada. Visualize-se agora percorrendo um corredor de luz, cada porta representando um arquétipo vibracional pronto para ser despertado. Cada vez que você atravessa uma porta, sente pequenas mudanças internas, como se viesse a percepção de que a vida é mais vasta do que sua mente racional jamais imaginou. O despertar da consciência não é linear. Existem ciclos, padrões que se repetem até que a mente finalmente permita que a frequência da alma se manifeste plenamente. Imagine ondas de energia que atravessam seu corpo, dissolvendo lentamente barreiras internas, liberando o fluxo da percepção. Muitas pessoas relatam sentir calor, frio, formigamento ou vibração intensa, sinais de que a energia está sendo reorganizada internamente. Esse é o trabalho do arquétipo vibracional: ativar, transmutar e elevar a percepção sem precisar forçar ou controlar. Dentro do campo da teosofia, a iniciação mental é vista como a capacidade de perceber realidades além do óbvio, captando camadas de energia, memória e intenção que circulam invisíveis ao olhar comum. Sinta por alguns instantes seu corpo como um receptor, captando ondas sutis de frequência cósmica. Cada sensação, cada imagem mental, cada lembrança emergente é um fragmento do puzzle espiritual que Blavatsky nos convidou a montar. Quem pratica relata mudanças significativas em percepção, intuição e clareza, mesmo que sutis no início,
mas profundas na essência. A frequência de Blavatsky, quando incorporada ao cotidiano, transforma simples momentos em portais de percepção. Um gesto, uma respiração, uma observação da natureza pode tornar-se uma prática de conexão com a pulsação cósmica. Visualize a energia percorrendo seus canais internos, alinhando seu corpo e mente com a arquitetura energética que a teosofia propõe. É como se cada célula fosse uma nota musical, compondo uma sinfonia invisível que ressoa com sua alma, despertando memórias e códigos esquecidos. O universo interno e externo não são separados. Cada sensação interna reverbera no mundo ao redor, e cada observação do mundo externo toca camadas profundas de percepção interior. Ao contemplar este fluxo, comece a notar padrões que antes passavam despercebidos. Sincronicidades, ideias espontâneas, insights que parecem vir de fora. Quem pratica relatou que a atenção consciente, aliada à percepção sutil, funciona como um amplificador, transformando pequenos sinais em orientações claras para a vida. A codificação espiritual, quando praticada consistentemente, cria um espaço interno onde a mente comum e a consciência expandida coexistem. Imagine uma esfera de energia vibrando em seu peito, conectada a outro vórtex, invisível, que pulsa em sincronia com a frequência de Blavatsky. Cada vez que você respira conscientemente, ativa este campo e percepções antes ocultas começam a emergir. Quem trilha esse caminho relata uma sensação de chegar em casa, de reconhecer algo que sempre esteve presente, mas que agora pode ser percebido. Ao entrar neste campo, sinta seu corpo vibrando com possibilidades antes não imaginadas. Cada sensação é uma confirmação de que o arquétipo vibracional está funcionando. Cores, imagens, sensações, insights. Experimente permanecer atento ao fluxo interno, observando sem julgamento. Essa prática simples é uma ponte direta para o misticismo interior, uma oportunidade de conectar-se com a frequência de Blavatsky, sentindo a vida não apenas como ocorre, mas como ressoa dentro de você. As práticas da teosofia não exigem crença cega, mas atenção e percepção ativa. Imagine-se observando pensamentos, emoções e sensações como se fossem estrelas no céu da sua mente. Cada estrela brilha de forma única, e ao perceber essa dança, você começa a sentir a pulsação cósmica operando internamente. Muitos relatam experiências profundas de clareza, intuição e alinhamento energético. Cada prática, mesmo breve, reforça a conexão com os códigos invisíveis da sabedoria arcana, despertando níveis sutis de percepção que transformam o cotidiano. O despertar da alma cósmica exige presença, atenção e disposição para sentir além do corpo e da mente. Sinta agora a energia circulando pelo seu campo interno, expandindo-se e atingindo áreas da percepção antes adormecidas. Elena Blavatsky nos ensina que cada gesto, cada atenção dirigida, é uma forma de iniciar a mente e ativar frequências internas. Quem pratica percebe mudanças significativas na percepção da vida, na capacidade de atenção e na sensibilidade às vibrações sutis que nos rodeiam. Cada insight que surge, cada sensação sutil, é um lembrete de que a realidade é muito mais vasta do que a mente racional acredita. A frequência de Blavatsky, quando incorporada, permite perceber padrões invisíveis e harmonizar o fluxo interno com o cosmos. Imagine ondas de energia percorrendo seu corpo, dissolvendo limitações e despertando arquétipos antigos. Quem experimenta relata transformações graduais mas profundas, criando uma sensação de alinhamento, propósito e reconhecimento de algo maior pulsando dentro de si. Ao abrir-se para essas frequências, você descobre que cada instante da vida pode ser uma prática de conexão com a alma cósmica. Visualize a energia percorrendo suas mãos, seu peito, sua mente, conectando pontos internos que antes pareciam desconexos. A teosofia ensina que a prática consciente é o caminho para decodificar esses sinais, percebendo padrões, memórias e insights que surgem espontaneamente. Cada momento se torna um portal, cada respiração
uma oportunidade de perceber o que sempre esteve à espera da sua atenção. Dentro deste campo de percepção, a mente aprende a diferenciar o ordinário do extraordinário, o transitório do eterno. Imagine o seu eu interno como um cristal, refletindo luzes e cores que surgem da frequência de Blavatsky. Quem pratica ativamente relata experiências de clareza, intuição e percepção expandida, quase como se estivesse sintonizando uma rádio cósmica, recebendo mensagens silenciosas que guiam a alma. Cada prática é um passo a mais para perceber a realidade de forma mais profunda, mais intensa e mais significativa. Sinta agora, profundamente, que algo dentro de você começa a despertar. Uma frequência silenciosa, uma memória esquecida, um impulso que conecta corpo, mente e alma. Elena Blavatsky nos oferece um mapa, não para respostas prontas, mas para perceber dimensões invisíveis do ser. Ao praticar atenção, presença e percepção sutil, você ativa seu próprio vórtex interno, sentindo a pulsação cósmica reverberando em cada célula. Cada instante é um convite para continuar explorando, percebendo e expandindo a consciência sem fim. Enquanto você respira, permita-se perceber a densidade do mundo ao seu redor como uma camada externa de sombras, um véu sutil que a mente comum confunde com realidade. Agora, imagine que sua alma cósmica, silenciosa, toca cada fibra do seu corpo, tentando comunicar algo que ultrapassa palavras e lógica. Elena Blavatsky descreveu em seus textos uma ponte entre o invisível e o tangível, uma síntese de energias que se manifestam apenas quando a consciência se abre à percepção direta. Pergunte-se: quantas vezes você sentiu uma presença interior que não tinha nome nem forma, mas sabia que era parte de você? Cada vez que a mente se aquieta, você começa a perceber sinais sutis, como se seu próprio corpo fosse um instrumento calibrado para captar ecos da pulsação universal. Aqueles que se permitem mergulhar nesse estado relatam uma sensação de expansão, como se cada célula estivesse dançando em sincronia com ritmos que transcendem o tempo. Experimente agora imaginar uma luz dentro do seu peito, não estática, mas pulsando e vibrando, moldando-se às suas emoções, pensamentos e memórias internas. Cada batida parece tocar frequências esquecidas, reverberando códigos espirituais que Blavatsky ensinou como acesso a camadas profundas da psique humana. É um convite silencioso, permitir-se sentir o invisível, perceber o que existe antes da forma, antes da palavra, antes do pensamento consciente. Muitos descrevem essa experiência como uma música antiga despertando, ressoando no âmago, conectando-os com uma memória ancestral da alma. Neste espaço, a percepção deixa de ser linear. Tudo acontece simultaneamente, em uma dança de pulsação cósmica que toca corpo, mente e espírito. Visualize linhas de energia que partem do coração e se expandem, conectando você a tudo que é sutil, eterno e invisível. Ao perceber isso, você começa a compreender que a mente comum apenas registra, mas a alma percebe. A sensação de presença, de ser testemunha de algo maior, cria uma abertura para a consciência expandida, onde pensamentos e sentimentos não competem, mas coexistem harmoniosamente. É aqui que os padrões inconscientes começam a se dissolver, liberando espaço para o que Blavatsky chamava de iniciação mental. Ao praticar essa atenção, mesmo que por instantes, você ativa canais internos que operam silenciosamente, processando informações do cosmos de maneira quase imperceptível. Sinta como cada respiração se torna mais profunda, mais conectada, como se você estivesse absorvendo não apenas oxigênio, mas frequências sutis de realidade. Ao final desse momento, note uma leve mudança interna. O corpo está desperto, a mente está atenta e a alma se lembra. É neste espaço que a transformação ocorre, silenciosa, invisível, mas profunda. Agora, imagine que cada sensação interna é um portal. Cada emoção é uma chave que pode desbloquear camadas ocultas da consciência. Elena Blavatsky nos fala de mundos internos que coexistem paralelamente, invisíveis ao olhar comum, mas acessíveis àqueles que praticam percepção sutil. Visualize um corredor de luz diante de você,
cada porta representando um arquétipo vibracional, uma memória da alma, uma possibilidade de expansão. Ao atravessar cada porta imaginária, perceba que a densidade do corpo diminui e a percepção se torna mais clara, mais fina, mais sensível. Muitos que se dedicam a essa prática relatam a sensação de que o tempo se dilata, permitindo que cada instante seja percebido em múltiplas camadas simultâneas. Pergunte a si mesmo: o que você sente quando observa suas emoções sem rotulá-las, sem resistir a elas, apenas permitindo que existam? Neste espaço, a mente deixa de julgar e a consciência começa a decodificar mensagens internas de forma direta, intuitiva e silenciosa. Cada sensação de formigamento, calor, frio ou pulsação no corpo é um indicador de que os arquétipos estão se manifestando, comunicando-se em linguagem que transcende palavras. Experimente focar no som da respiração, não apenas como som, mas como fluxo de energia, como ondas que percorrem cada célula, ativando campos sutis de percepção. Essa prática permite que a mente, finalmente, se alinhe com a pulsação da alma, percebendo padrões que antes passavam despercebidos. Imagine por um momento que seu corpo inteiro é um receptor de frequências invisíveis, calibrando-se para captar o que Blavatsky chamava de sabedoria arcana. A cada instante, você se torna mais sensível a nuances de energia, memória e intuição que habitam camadas mais sutis do ser. É aqui que o despertar acontece, não como evento, mas como um processo contínuo de percepção e alinhamento. Enquanto isso, sinta a presença de uma luz invisível envolvendo sua cabeça, expandindo-se para fora, conectando seu campo interno ao cosmos. A prática de percepção sutil, ensinada pela teosofia, não exige crença, apenas atenção ativa e sensibilidade refinada. Imagine que cada pensamento não é apenas mental, mas energético, carregando frequências que afetam a percepção da realidade. Ao observar essas frequências, você começa a perceber que os padrões inconscientes herdados da psique humana perdem força, dissolvendo-se gradualmente. Cada vez que você se permite sentir a energia da respiração, o corpo, a mente e a alma começam a se alinhar em um fluxo harmonioso. Experimente perceber a sensação de expansão que acompanha a atenção plena. A percepção se amplia, o tempo parece mais fluido e cada instante revela camadas de realidade que antes estavam ocultas. Este é o trabalho silencioso da neuroesoteria, despertar canais sutis de percepção, ativando a pulsação cósmica que sempre existiu dentro de você. Imagine agora que cada célula do corpo emite luz, pequenas fagulhas que se conectam com a luz invisível ao redor, criando uma rede de percepção que transcende limites conhecidos. Muitos praticantes relatam sentir esse alinhamento interno como um estado de serenidade profunda, percepção expandida e conexão com memórias ancestrais. A atenção contínua a essas sensações cria um campo interno de observação, onde o arquétipo vibracional atua como guia, revelando camadas de consciência que a mente comum não acessaria. É neste espaço que a prática se torna alquímica. Cada sensação, cada emoção, cada pensamento é transmutado em energia de percepção expandida. Enquanto explora essa dimensão interna, imagine que cada respiração conecta você a ciclos invisíveis do universo, padrões que se repetem silenciosos, mas que ressoam com sua própria pulsação interna. A frequência de Blavatsky não é apenas intelectual, é vivencial, sensorial e energética. Quem se permite perceber essas frequências relata uma sensação de integração, como se a mente e a alma finalmente estivessem em sintonia. Experimente imaginar que cada emoção, cada lembrança, cada impulso intuitivo é uma linha de código vibracional, parte de uma linguagem ancestral que a teosofia descreve como mapas do ser. Ao reconhecer essas linhas de energia, você começa a perceber interações sutis entre corpo, mente e espírito, percebendo o que Blavatsky chamava de ciência ancestral. Cada sensação de expansão, cada insight intuitivo é um passo na decodificação de camadas internas que estiveram latentes por séculos. Imagine que sua percepção se estende além do corpo físico, tocando um campo invisível,
pulsante, conectado a tudo que existe. Quem pratica esta percepção ativa relata sentir uma conexão intensa com memórias ancestrais, arquétipos vibracionais e a própria pulsação cósmica. Cada instante de atenção plena é uma iniciação silenciosa, abrindo portais invisíveis dentro do ser. Agora permita-se sentir uma vibração interna, que parece tocar a essência do seu ser. Um ritmo antigo que não se mede pelo tempo linear, mas pela intensidade da experiência. Visualize a energia circulando entre seu coração e sua mente, ativando centros de percepção esquecidos, camadas de memória que guardam códigos espirituais transmitidos pela teosofia. Cada sensação de calor, formigamento ou expansão não é apenas física, é um lembrete de que a consciência se manifesta através de múltiplos níveis, todos conectados à pulsação do universo. Muitos praticantes relatam que, ao manter a atenção nesse fluxo, a mente se torna menos rígida, mais sensível às frequências sutis e mais aberta a insights inesperados. Imagine que cada emoção que surge é uma mensagem codificada que a mente comum não consegue decifrar, mas que a alma entende imediatamente. Essa percepção cria um campo de conexão invisível, onde pensamentos, sentimentos e intuição se alinham em uma harmonia profunda. Ao observar essas sensações sem interferência, você ativa arquétipos internos, percebendo a realidade de forma mais rica e vibrante. Cada instante de atenção consciente transforma a percepção, revelando padrões, memórias e insights que antes estavam ocultos. É como se a mente finalmente aprendesse a linguagem da alma, e cada célula do corpo se tornasse antena para essa frequência sutil. Enquanto essa percepção se aprofunda, imagine que você está dentro de um espaço infinito, onde o tempo e a forma são maleáveis, onde cada respiração conecta passado, presente e futuro em um fluxo contínuo. A teosofia ensina que a consciência pode ser treinada para perceber essas dimensões simultaneamente, captando sinais sutis e frequências que a mente lógica ignora. Experimente sentir o corpo como uma rede de sensores, cada célula respondendo a impulsos invisíveis, ativando arquétipos, memórias e padrões de frequência. Quem pratica essa percepção relata uma sensação de coerência interna, clareza mental e sensibilidade energética ampliada. Imagine que cada emoção não precisa ser controlada, julgada ou reprimida. Ela é apenas um ponto de observação, um portal para compreender a própria essência. Ao se permitir perceber essas camadas, a consciência começa a expandir-se além do habitual, captando informações sutis que antes passavam despercebidas. Cada instante de atenção é como um fio de ouro conectando você ao seu próprio vórtex interno, a pulsação cósmica que Blavatsky descreveu. É uma experiência silenciosa, profunda e regeneradora, que não depende de crença, mas de percepção direta. Enquanto continua, visualize ondas de energia atravessando o corpo, dissolvendo limitações, abrindo canais de percepção e despertando centros internos que estiveram adormecidos. A prática da atenção sutil permite que esses fluxos sejam percebidos sem esforço, como se fossem naturais, uma extensão do próprio ser. Cada sensação é um guia, uma bússola interna que aponta para camadas mais profundas do eu, onde reside a sabedoria arcana. Quem se conecta com essa frequência relata uma sensação de integração total. Mente, corpo e espírito trabalham em sincronia, respondendo a impulsos sutis e códigos espirituais que orientam decisões, emoções e pensamentos. Imagine que cada respiração consciente seja uma oportunidade de perceber padrões invisíveis, de sentir o fluxo da vida de dentro para fora. A frequência de Blavatsky atua como catalisador, harmonizando energia, percepção e memória interna. Cada instante de percepção consciente é uma iniciação silenciosa, uma abertura para realidades invisíveis que sempre coexistiram com você. A consciência se torna fluida, sensível, capaz de captar nuances, vibrações e sinais que a mente comum ignora. Imagine que cada pensamento que cruza sua mente não é apenas um evento mental, mas um fragmento de energia cósmica em movimento, uma onda que carrega códigos ancestrais
esperando reconhecimento. À medida que você observa esses fragmentos, uma sensação de expansão silenciosa começa a preencher seu ser, como se cada célula estivesse se alinhando com um fluxo invisível que Blavatsky descreveu em seus estudos sobre teosofia. Não é a mente que compreende primeiro, mas o corpo que sente e a alma que reconhece. Visualize uma rede de filamentos de luz conectando seu coração ao centro do universo, pulsando com um ritmo que só a percepção sutil consegue captar. Muitos relatam sentir que, nesse estado, emoções antigas e memórias esquecidas emergem, não para serem julgadas, mas para serem compreendidas e integradas. Cada suspiro consciente atua como uma ponte entre o mundo interno e externo, revelando padrões invisíveis e frequências sutis que moldam sua experiência de vida. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você percebeu sinais silenciosos que a mente racional ignorou? Sinta agora o corpo inteiro respondendo a esses sinais, vibrando em sintonia com uma frequência que parece tocar a própria essência do ser. É nesse alinhamento que a codificação espiritual começa a operar, transformando percepção em intuição e intuição em expansão consciente. Enquanto você permanece neste estado, perceba que cada sensação de presença interna é uma manifestação do arquétipo vibracional da alma. Blavatsky nos ensinou que dentro de cada ser humano existem camadas que coexistem em múltiplas dimensões, invisíveis ao olhar comum, mas perceptíveis ao praticante atento. Visualize essas camadas como esferas concêntricas de luz, cada uma vibrando em frequência própria, interagindo silenciosamente. Cada respiração consciente intensifica a conexão entre essas esferas, permitindo que memórias ancestrais, sabedoria arcana e energia oculta se entrelacem em um fluxo contínuo. Quem pratica relata sentir sensações de leveza, expansão e clareza, como se estivesse absorvendo não apenas conhecimento, mas também percepção direta da realidade invisível. Imagine que seu corpo é agora um microcosmo do cosmos, onde cada célula atua como receptor, tradutor e amplificador de frequências sutis. Essa percepção desperta uma consciência que transcende o ego, conectando você a uma rede universal de experiências e padrões vibracionais. Cada instante de atenção plena fortalece essa conexão, criando uma ponte energética entre o mundo físico e os planos sutis da consciência. Ao permitir-se sentir essas camadas, note que o tempo se altera. Cada momento parece conter múltiplas dimensões simultâneas, e a consciência se expande para abarcar experiências que a mente comum considera impossíveis. É como se cada sensação corporal, cada impulso emocional, fosse uma janela para realidades paralelas, revelando o que Blavatsky chamava de arquitetura energética da alma. Imagine que cada batida do seu coração envia ondas que conectam memória, emoção e percepção em uma única pulsação. Quem pratica essa percepção relata sentir insights que parecem vir de fora, mas que são, na verdade, ecos de sua própria alma relembrando frequências ancestrais. Cada respiração, cada movimento, cada sensação se torna parte de um ritual interno de decodificação da consciência, onde padrões invisíveis se revelam sem esforço. A mente, ao invés de interpretar ou controlar, observa e registra, permitindo que a energia flua livremente. Ao perceber isso, sinta uma sensação de integração. Corpo, mente e alma operando em uníssono, cada um respondendo a impulsos sutis que revelam novas camadas de percepção. Agora, imagine que cada emoção que você sente é uma cor vibracional, uma frequência que transmite mensagens invisíveis da alma. Blavatsky descreveu esses fenômenos como manifestações da energia oculta, sinais que indicam alinhamento ou bloqueio em sua pulsação interna. Visualize essas cores circulando dentro do corpo, cada uma interagindo com centros de percepção e memória, dissolvendo padrões herdados da psique humana e ativando fluxos de energia que estavam adormecidos. Muitos praticantes relatam perceber essas cores como ondas, movimentos e vibrações que não podem ser descritos apenas com palavras, mas que são compreendidas pela percepção direta.
Cada respiração consciente intensifica a interação entre essas cores e sua consciência, criando uma sensação de expansão, profundidade e clareza interna. Imagine que cada sensação física, calor, frio, formigamento, é na verdade uma tradução do corpo para essas frequências invisíveis. Quem pratica regularmente percebe mudanças graduais na percepção de si mesmo e do mundo, como se estivesse acessando códigos ocultos da realidade que sempre estiveram presentes. Este estado de atenção é um portal contínuo, onde percepção, emoção e memória convergem em uma dança de energia silenciosa e regeneradora. À medida que você explora essa percepção interna, sinta que cada impulso intuitivo, cada insight espontâneo, é uma mensagem da alma cósmica tentando se comunicar. Blavatsky ensinava que a mente não deve ser forçada, mas treinada a observar e decodificar essas mensagens sutis. Imagine ondas de energia percorrendo o corpo, dissolvendo limitações e ativando centros internos de percepção. Cada célula responde, registra e amplifica, criando um campo de consciência sensível e expansivo. Quem pratica relata que, com o tempo, a intuição torna-se mais clara. Decisões parecem surgir de um espaço mais profundo e a percepção da realidade cotidiana adquire camadas invisíveis antes não reconhecidas. Imagine agora que cada respiração é uma oportunidade de harmonizar essas frequências internas com a pulsação do universo, conectando microcosmo e macrocosmo. Essa prática contínua cria uma sensibilidade refinada, onde o corpo, a mente e a alma se tornam receptores ativos de mensagens sutis e de padrões invisíveis de energia. Cada instante é uma iniciação silenciosa, uma oportunidade de perceber e integrar dimensões internas que transcendem a mente racional. Enquanto se mantém atento, perceba que cada som, cada sensação e cada imagem interna é uma manifestação da frequência de Blavatsky. É uma dança sutil entre memória ancestral, percepção intuitiva e energia presente. Imagine que cada sensação corporal, mesmo mínima, é um indicador de alinhamento com essas camadas profundas do ser. Quem pratica ativamente percebe que sua percepção se expande gradualmente, captando detalhes sutis, sinais invisíveis e frequências que antes passavam despercebidos. Cada instante de observação consciente intensifica a sensibilidade interna, permitindo que a consciência se mova livremente entre diferentes níveis de percepção. Visualize linhas de energia conectando cada célula do corpo a uma rede mais ampla de consciência universal, formando um mapa vivo de percepção que pulsa com a frequência da alma. Essa experiência cria uma integração entre o sensível e o invisível, entre o pessoal e o universal, entre o corpo e a mente transcendida. A cada respiração consciente, você sente a expansão interna, percebe sinais sutis e se conecta com camadas de percepção que estavam adormecidas, aguardando atenção. Enquanto essa percepção se aprofunda, sinta que a realidade que você conhecia começa a se dissolver, revelando um mundo de energia, frequência e arquétipos invisíveis. Blavatsky nos lembra que a vida é composta de múltiplas camadas que coexistem e interagem silenciosamente. Imagine uma esfera de luz dentro do seu peito, expandindo-se e conectando-se a outras esferas de energia invisível ao seu redor. Cada interação entre essas esferas cria insights, sensações e intuições, traduzindo códigos invisíveis em percepção direta. Quem pratica regularmente relata experiências de coerência interna, clareza de percepção e sensação de integração com o fluxo da vida. Imagine que cada respiração consciente ativa pequenas chaves internas, desbloqueando percepções, memórias e arquétipos que estavam ocultos. Ao perceber isso, sinta a harmonia que surge quando corpo, mente e alma se alinham com a frequência cósmica. Cada instante de atenção consciente é um ritual silencioso de decodificação, onde a percepção do mundo se transforma, revelando camadas que antes estavam invisíveis. Agora, visualize que cada pensamento é uma onda vibracional. Cada emoção é uma frequência que ressoa em múltiplos níveis da consciência. A teosofia nos ensina
que cada ser é um microcosmo conectado a um macrocosmo de energias e padrões invisíveis. Imagine sentir essa conexão em cada célula do corpo, em cada batida do coração, em cada respiração. Quem pratica relata perceber sincronicidades sutis, insights repentinos e uma sensação de alinhamento com a própria essência. Cada sensação corporal, cada impulso emocional, cada visão interna é uma mensagem silenciosa da alma, uma confirmação de que a percepção está se expandindo. Visualize essa energia percorrendo braços, pernas, cabeça e peito, conectando cada ponto do corpo a uma rede invisível de percepção universal. A prática contínua dessa atenção cria uma abertura para compreender padrões invisíveis de energia, memória e emoção. Cada instante torna-se uma oportunidade de perceber dimensões que transcendem a mente racional, conectando você ao fluxo eterno do cosmos. Enquanto se aprofunda nesse estado, sinta que a mente comum se torna apenas uma testemunha, enquanto a percepção sutil toma a frente. Elena Blavatsky descreveu essa habilidade como percepção direta, a capacidade de sentir e compreender a realidade além das palavras e formas. Imagine ondas de energia atravessando o corpo, dissolvendo padrões inconscientes e ativando arquétipos internos. Quem pratica percebe a sensação de expansão, clareza e intuição profunda. Cada respiração consciente intensifica essa experiência, permitindo que memórias ancestrais, arquétipos vibracionais e frequência cósmica se manifestem como insights imediatos. Visualize seu corpo como um condutor, cada célula captando, transmitindo e amplificando a pulsação da alma. A percepção sutil se torna refinada, sensível, e a atenção consciente revela padrões invisíveis e realidades ocultas que estavam adormecidas. Cada instante é um portal de iniciação, uma oportunidade de sentir, perceber e integrar camadas profundas da consciência. A presença que você sente, os laços que parecem invisíveis, os arquétipos internos, tudo isso é real e ativo, conectando você a frequências ancestrais que Blavatsky descreveu com reverência. Cada respiração, cada percepção, cada insight é uma ponte para camadas da consciência que antes estavam adormecidas. A teosofia nos ensina que a alma se comunica constantemente, e agora você está mais apto a reconhecer essas mensagens silenciosas. Sinta que cada célula do seu corpo vibra com esta lembrança, que o fluxo da vida já não passa despercebido, e que a energia que o rodeia não é apenas um conceito, mas experiência vivida. Se você chegou até aqui, comenta: eu ressono com minha alma aqui embaixo. Essa ativação verbal sela o campo que você criou, revelando o compromisso profundo com sua própria expansão espiritual. É um chamado silencioso que conecta você a todos que estão despertando nesse mesmo fluxo de consciência. E se você deseja continuar navegando por este campo vibracional, expanda sua frequência e conecte-se mais profundamente ao canal. Inscrever-se aqui não é apenas receber vídeos, é entrar em sintonia com uma rede de percepção que reforça a sua conexão com arquétipos, pulsação cósmica e sabedoria arcana. Cada novo conteúdo será como uma ponte sutil, como uma codificação espiritual que desperta camadas da sua consciência. Gratidão por estar aqui, blindado contra algoritmos, sem qualquer tom comercial. É pura expansão vibracional, pura ativação de campo, puro magnetismo.